No final de maio de 2018, aconteceu uma das maiores greves de caminhoneiros da história do Brasil, reivindicando uma redução dos preços de combustível. A greve recebeu apoio de diversos segmentos, entre eles os petroleiros, que também entraram na greve em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros. Antes de adentrar as reivindicações dos grevistas, precisamos falar sobre algo importante. O que você sabe sobre a Petrobras? Ao contrário do que dizem, a Petrobras continua sendo a maior empresa do país, mas querem vender a ideia de que a estatal está falida e a única solução é a privatização. Para entender a importância de manter a Petrobras nas mãos dos brasileiros, vamos relembrar fatos sobre a disputa pelo pré-sal nos últimos 12 anos. Em 2006, o governo anuncia a descoberta do pré-sal, uma ótima notícia para o desenvolvimento econômico. O volume de petróleo pode ser de 5 a 11 vezes maior em relação ao volume das reservas brasileiras. Em 2007, acontece a primeira extração de petróleo na acumulação de Tupi. As estimativas são de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo de alta qualidade, além de gás natural. Isso desperta o interesse de estrangeiros sobre a Petrobras. Em 2008, notebooks e HDs da Petrobras, contendo dados sigilosos sobre a exploração de petróleo, são roubados. Em abril do mesmo ano, a Marinha anuncia o restabelecimento da Quarta Frota, operando na América do Sul. O mesmo aconteceu às vésperas do golpe de 64. Coincidência? Em 2009, a Lei da Partilha estabelece o direito da Petrobras ser a operadora única no pré-sal. Depois disso, o Wikileaks vaza documentos sobre como os Estados Unidos influenciaram agentes judiciários brasileiros, e a intenção da indústria de petróleo pode alterar de volta a lei do pré-sal. Em 2013, documentos da NSA, vazados pelo ex-analista da agência Edward Snowden, indicam que a Petrobras foi espionada. O Brasil é um dos países mais espionados pelos Estados Unidos, porque tem a Petrobras, o pré-sal e potencial na produção dos renováveis. Em junho do mesmo ano, milhares de pessoas foram às ruas, contra todos que governam o país. Até o início das manifestações, o índice de aprovação da presidenta Dilma era alto, acima dos 57%. Em 2014, se deu início à controversa Operação Lava Jato. Todos esses eventos culminaram em maio de 2016 com o golpe de impeachment da presidenta Dilma. O jornalista Luiz Nassif relatou declarações de Kenneth Blanco, vice-procuradora adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em um evento ocorrido em julho de 2017, no qual deu uma aula sobre como se desenvolveu o relacionamento do Departamento de Justiça americano com o Ministério Público Federal brasileiro. Com Temer, o governo assumiu a agenda das multinacionais do petróleo e de seus controladores. Ela tinha como principal pauta o fim da liderança da Petrobras como a operadora única no pré-sal. Passaram a ser praticados preços mais altos que viabilizaram a importação por concorrentes. A estatal perdeu mercado. A exportação de petróleo cru disparou, enquanto a exportação de derivados bateu recorde. O diesel importado dos Estados Unidos superou os 80% do total importado pelo Brasil em 2017. Enquanto isso, pesquisas recentes apontaram que 70% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras, enquanto 78% são contra o capital estrangeiro na companhia. Os dados são da Folha de São Paulo. Sobre o eufemismo, parcerias e desinvestimento, o plano estratégico tem a meta de privatizar 34,7 bilhões de ativos da estatal entre 2015 e 2018. A Petrobras pagou 2,95 bilhões de dólares de indenização a acionistas dos Estados Unidos. Esse pagamento é mais uma etapa da transferência da renda petroleira brasileira, um ato de crime que lesa a pátria. O pré-sal já representa 50% da produção brasileira de petróleo. A superação do subdesenvolvimento depende da utilização dos nossos recursos naturais em benefício dos brasileiros. As multinacionais privadas de petróleo estão decadentes. Entregar a estatal na mão do capital estrangeiro é um erro. Os petroleiros são contra a privatização da Petrobras. Ela é essencial para garantir o desenvolvimento soberano do Brasil e, assim, nossa segurança energética e alimentar. Os petroleiros decidiram parar as atividades em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros e para pedir a destituição de Pedro Parente do comando da estatal, entre outras reivindicações. A categoria pede a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis, através de mudanças imediatas na política de reajuste de derivados da Petrobras. E você, está do lado de quem?